Fato rápido, o perfil criminal foi utilizado pela primeira vez pelo psiquiatra Dr. W.C. Langer e foi solicitado pelo OSS, o Office of Strategic Service, para fornecer o perfil de nada mais nada menos que Adolf Hitler. Além das telas de cinema, a psicologia é uma ferramenta importante para a solução de crimes e também pela responsabilização dos culpados. Hoje nós vamos falar um pouquinho além daquilo que o Dr. Lightman mostra para a gente nas séries. Nós vamos entender como a psicologia criminal é utilizada na vida real. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou psicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. Psicólogos criminais são excelentes para a resolução de crimes e também para responsabilizar de forma correta os culpados. Existem várias ferramentas e estratégias, nós vamos ver um pouquinho apenas desse universo que é tão extenso que infelizmente no Brasil não é tão valorizado, apesar de já haver empregos inclusive na esfera pública. O papel do psicólogo criminal mais famoso talvez seja daquele de perfilar o criminoso, ou seja, de criar o perfil criminal. Os psicólogos utilizam tanto durante a investigação como após a prisão do indivíduo para poder montar um perfil psicobiosocial daquele criminoso para poder entender a motivação do crime. A cena de um crime deixa muitos rastros biopsicossociais, segundo as teorias mais aceitas hoje em dia, que pode ajudar a reduzir o número de suspeitos ou até mesmo apontar uma direção para a investigação. Aquele ambiente que o criminoso cometeu o crime, às vezes tem uma carga simbólica, ou a forma como o crime foi cometido, dá para dizer se foi um crime passional, se foi um crime planejado, dá para dizer até alguns traços que foram criados na infância, e muitas das vezes tem uma carga na infância, principalmente nos crimes violentos. Então o psicólogo consegue montar uma história ali antes mesmo de conhecer o criminoso. Isso ajuda bastante a polícia, principalmente quando há muitos suspeitos ou quando não se sabe ainda quem é o culpado, quando você não tem ainda uma lista de suspeitos definida. Então você começa a procurar pessoas com aqueles traços específicos, pessoas que poderiam ter cometido aquele crime. Policiais também participam da perfilação criminal, que não é exclusivo do psicólogo, mas o psicólogo é o único profissional capaz, ou melhor, autorizado a utilizar ferramentas da psicologia, inclusive testes, para poder fazer essa perfilação. E especialmente quando já se sabe quem é o culpado e ainda precisa se levantar algumas informações sobre o caso. Um outro uso que é até mais comum aqui no Brasil, na verdade é bem utilizado pelos juízes em especial, que é a imputação de responsabilidade. Ou seja, o psicólogo é usado para poder lavrar laudos, né, para poder fazer testes, fazer entrevistas psicológicas com o réu, para que o juiz saiba, por exemplo, se ele pode ser julgado como uma pessoa normal ou não, se ele vai ser imputável ou não imputável. Em outras palavras, se ele poderia ou não responder pelos crimes deles. Muitas vezes o criminoso, tentando não pegar uma pena maior, ele alega insanidade. O psicólogo vai avaliar para ver se ele realmente tem algum problema. No caso de ser uma fraude, ele vai comunicar ao juiz. Caso ele realmente detecte que aquela pessoa não pode responder pelos atos dela, o juiz vai apresentar uma pena adequada à realidade daquela pessoa. Muitas vezes vai para algum tipo de manicômio destinado a servir de cárcere. Uma outra função bacana também, e muita gente não comenta, é que os psicólogos criminais também, ou os psicólogos no geral, não precisa necessariamente ter uma especialização para exercer essa função, podem ser agentes de inteligência. Em outras palavras, agente secreto. Isso mesmo. A criminalística, né, o conhecimento da psicologia, sua capacidade de perfilar, sua capacidade de entender pessoas e a sociedade de uma forma bem ampla, ajuda a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, a prevenir grandes tragédias, mapeando, identificando pessoas de interesse, pessoas que possam realmente representar algum risco. Hoje em dia você pode, por exemplo, monitorar as redes, você pode ver certos discursos, vídeos, você tem várias formas de analisar, desde a neurolinguagem, ou seja, observando as expressões faciais, até o discurso ensaiado, o texto que a pessoa produz. Então isso pode, por exemplo, identificar uma pessoa que tem a capacidade de cometer, por exemplo, um ato terrorista. Claro que eu não tenho informações de dentro da Agência Brasileira de Inteligência, porque é secreta, mas o psicólogo pode colaborar com essas demandas e também abre-se concursos para que os psicólogos trabalhem dentro da Agência Brasileira de Inteligência com essa parte mais técnica mesmo, com essa parte pericial. Além disso tudo que nós citamos aqui, o psicólogo criminal ele pode trabalhar de forma privada, prestando algum tipo de consultoria ou até mesmo trabalhando junto com a defesa de alguém que está sendo justamente acusado de um crime. Também em outras áreas públicas, além das áreas institucionais
E tem uma infinidade de coisas que o conhecimento psicológico pode ser utilizado, especialmente o criminal, para se prevenir ou identificar culpados. Se você quer colaborar, ficou alguma dúvida, se você quer comentar, pode deixar seu comentário. Se estiver vendo pelo Anchor, você pode deixar um comentário em áudio. Se estiver vendo pelo YouTube, pode comentar aí nos comentários, independente da plataforma que você esteja, seja no podcast ou no vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e as amigas, se inscrever se ainda não fez isso, e deixar seu comentário nas plataformas que permitirem isso, é claro. Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações, no podcast não vai ter, mas acompanha a playlist aí. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias, no Twitter Alceman. Narração Ralph Ibrahim.